Naka, fica comigo, vou usar a sua apuração para abrir a conversa que a gente tem, inclusive com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ministro Paulo Pimenta. Ele chega agora para falar aqui com a gente na CNN. Ministro, muito boa tarde, obrigada pela presença. Eu vou começar falando sobre isso, ministro. O governo tem aí claramente, né, iniciado o mandato, a gestão, com o Lula muito focado em agendas centradas na base da pirâmide, nos mais pobres. Aumentou a faixa do Minha Casa Minha Vida, veio o anúncio do salário mínimo ontem na entrevista da CNN, vem o anúncio da isenção do imposto de renda. É uma tentativa, é uma determinação de compensar o eleitor que, deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. De novo, boa tarde. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar vocês pela entrevista, né? Obrigada. Além de ter sido uma entrevista exclusiva, tão importante, teve uma enorme repercussão e acabou pautando hoje praticamente todo o noticiário político do país. Então, quero aqui agradecer e, ao mesmo tempo, reconhecer a grande entrevista que vocês proporcionaram aí aos telespectadores, né? O presidente Lula, ele sempre diz, né, que a gente deve governar para todos, mas a gente deve ter sempre um olhar especial para aquelas pessoas que mais precisam, né? Na medida em que ele fala sobre a necessidade da gente apresentar o novo Bolsa Família, que vai garantir R$600 por família, mais R$150 para cada criança até 6 anos. Nós trabalhamos tanto na PEC, né, na PEC da transição, para garantir esse compromisso do presidente Lula. Quando ele fala, né, do novo Minha Casa Minha Vida, nós estamos aí há 7 anos praticamente sem novos contratos, uma enorme demanda, especialmente da população do menor poder aquisitivo, né? Quando ele fala do desenrola, ele está falando exatamente com um segmento da sociedade que, nesse momento, é mais vulnerável, sofre os efeitos, né, de tudo aquilo que tem acontecido e mostra um compromisso com o social que ele tem, né? Então, eu acho que é absolutamente natural. E várias outras medidas também que atendem a outros públicos, né? Ontem nós tivemos o anúncio do reajuste das bolsas, né? A comunidade científica aí há 7 anos não tinha reajuste, bolsas do CNPq de extensão, de mestrado, de doutorado, bolsa de residência médica, medidas muito importantes para a ciência e tecnologia, para a educação, que já atende também um outro segmento da sociedade. 45 dias aí é pouco, né? Mas já foi suficiente para mostrar que a roda gigante da economia voltou a girar, que o governo está trabalhando muito, que o presidente está tendo essa iniciativa e que, devagarinho, as coisas começam a melhorar. Ministro, vamos falar sobre desinformação, então. O presidente Lula ontem até estava preparando um depoimento que ele vai dar à Unesco, que o convidou a falar sobre o tema. Eu vi ali todo o staff montado para a gravação. A iniciativa do governo foi, em primeiro lugar, colocar essa questão como central na manutenção da democracia. A outra iniciativa, na prática, foi anunciar que vai criar o Gabinete de Defesa da Democracia, exatamente centrado em travar uma batalha contra a desinformação. Queria entender com o senhor, né, como é que a gente vai conseguir traçar de uma maneira segura o limite entre proteger o cidadão daquilo que é falso e que pode, em muitos casos, lhe custar a vida, como a gente viu na pandemia da Covid-19, de cercear o cidadão, de ter acesso às mais diversas correntes de pensamento, inclusive aquelas das quais a gente quer distância, mas precisa respeitar o desejo do outro de ter contato. Olha, esse é um tema muito atual, né? É um tema novo, é um tema que a sociedade tem se debruçado, é um tema que exige uma ampla discussão. Você mesmo fez referência a essa atividade que vai acontecer em Paris, né? Um grande fórum da Unesco para discutir o tema da desinformação.
A comunidade europeia há 3 anos debate essa matéria. O Canadá tem uma legislação recente, a Austrália tem debatido muito esse tema, os Estados Unidos têm debatido muito esse tema. Então, ele é um tema que a sociedade precisa refletir sobre ele. As mudanças tecnológicas, elas trouxeram novas formas de comunicação e nós precisamos, né, ter determinados cuidados com a democracia, com a saúde pública, com a defesa do consumidor. Então, quando a gente fala na necessidade de uma regulação, nós não estamos em nenhum momento falando sobre liberdade de expressão. Nós não estamos em nenhum momento falando sobre, né, esse direito garantido na Constituição que as pessoas têm de terem opinião sobre qualquer coisa. Agora, quando você, né, posta um conteúdo de natureza criminosa, e mais do que isso, quando você monetiza, quando você impulsiona uma informação que pode causar um enorme prejuízo à saúde pública, ou à democracia, ou, por exemplo, uma postagem de natureza racista ou homofóbica, que estimula, né, o crime, estimula a violência, ou quando você tem conteúdo postado, monetizado, impulsionado, por exemplo, que leva as pessoas a terem um enorme prejuízo financeiro, golpe na internet. Você tem lá pirâmide financeira, criptomoedas. Hoje é comum, a pessoa recebe no seu celular um link, ela clica naquele link e os seus dados são roubados, a sua conta bancária é roubada. O que a sociedade deve responder? Alguém ganhou dinheiro para me trazer essa informação criminosa. Alguém ganhou dinheiro para me trazer esse link, que na realidade é um golpe. Quem ganhou dinheiro para me trazer essa informação deve ter algum nível de responsabilidade por esse conteúdo que ela transmite? E praticamente hoje o mundo inteiro já tem construído um consenso de que, de fato, se lá no início, né, da década passada, simplesmente dizer as plataformas não têm responsabilidade com o conteúdo que elas veiculam, as mudanças que ocorreram no mundo já demonstraram que isso é insuficiente. Veja o exemplo da pandemia, né? Veja o exemplo das campanhas contra as vacinas, que fizeram com que doenças como a poliomielite, o sarampo, que tinham sido erradicadas, voltassem a acontecer, né? Ou os crimes cometidos durante o período eleitoral, que levaram a justiça eleitoral a adotar medidas de proteção da democracia. Agora, ministro, claro. Veja só como é controverso, né? Por exemplo, o senhor participou, o ministro Paulo Pimenta, gente, é egresso da Câmara dos Deputados, então tem mandato há bastante tempo. Ele participou, o senhor sabe, o seu colega Orlando Silva tem lá o PL das fake news, né? Que criminaliza mesmo fake news. Não foi para frente porque alguns dos seus colegas de outros partidos, inclusive, né? Mas deputados que são, como eu posso dizer, pródigos no cometimento e na disseminação de informação falsa, eles defendem que desinformação, é liberdade de expressão. Né? Por isso que defendem que falar, se referir a alguém, cometer gordofobia, que é piada, que é um direito, que dizer que vai deixar, fulano de tal vai ser, se você batizaria o Lula, sim, deixa ele 30 segundos debaixo d'água, dizer que vai afogar alguém, liberdade de expressão, é piada. É por isso que eu entendo que essa zona cinzenta, ela é tão difícil de se tratar, inclusive no parlamento, onde muita gente tem dificuldade de entender o limite da civilidade que dirá da liberdade de expressão. Ela é difícil, de fato, ela é um debate complexo, é um debate novo, né? E nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz essa discussão. É por isso que eu faço uma distinção, né? Em primeiro lugar, entre um conteúdo que é uma opinião, ele pode ser até uma desinformação, né? O cidadão posta lá, olha, eu acredito que a Terra não é redonda, a Terra é plana. A gente sabe que isso é uma enorme bobagem, né? Mas eu posso dizer que é um crime a pessoa postar isso? Eu acredito que não.
Agora, a pessoa que vai lá e posta um link de um remédio que não tem autorização da Anvisa, que é um remédio feito no fundo de quintal, e que em muitos casos, inclusive, pode ser um veneno. Nós podemos dizer que ele impulsionar, monetizar esse conteúdo é liberdade de expressão? Não. Né? Quer dizer, uma coisa é você dizer um pensamento que eu posso até discordar dele. Outra coisa é você propor, né? Recentemente você viu aquele episódio onde alguém, né, um atleta, pegou uma arma e fez uma postagem e disse, né, você usaria essa arma para dar um tiro no Lula? Sim ou não? Então, é evidente que isso não é liberdade de expressão. Isso é um estímulo a uma ação violenta, a uma ação criminosa, né? Então, nós temos que fazer uma distinção. A liberdade de expressão, né, o livre exercício democrático da opinião, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Né? Agora, ao mesmo tempo, esse direito ele precisa ser relativizado com outro direito, que é o direito da saúde. Imagina, o Brasil tem 3% da população mundial e nós tivemos mais de 12% do número de mortos durante a pandemia. Fomos um dos últimos países do mundo a oferecer o acesso à vacina para a nossa população. E nós tivemos durante muito tempo, né, de forma monetizada, de todas as formas, o incentivo às pessoas a métodos alternativos nunca comprovados cientificamente. Quantas vidas será que poderiam ter sido salvas? Quantas famílias poderiam não ter perdido, né, as suas pessoas queridas, as suas pessoas próximas, por conta da forma criminosa como esse tema foi tratado, né? Então, acho que tem uma distinção muito clara. Nós temos que proteger a vida das pessoas, a saúde pública. É isso que nós temos que proteger. Ministro, para fechar, quando é que o senhor pretende apresentar algum tipo de texto e de que maneira isso será conduzido? Será uma medida provisória? Será um projeto de lei? O que é que o governo pretende colocar como base legal para essa discussão e quando? Olha só, nós temos um projeto, né, que o deputado Orlando Silva é o relator. O ministro Alexandre de Moraes, há poucos dias, já anunciou que pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma série de sugestões, né? Vários setores da sociedade têm se manifestado, têm sido ouvidos, né? As plataformas, os usuários, o Ministério Público, né? O governo, na realidade, ele é parte desse debate. O ministro Flávio Dino tem tido, né, uma preocupação muito grande, principalmente a partir dos atos terroristas aqui de Brasília. Então, o que eu acho que tudo isso deve caminhar junto, sem que a gente estabeleça aqui um cronograma definido. Eu gosto muito desse conceito de um consenso progressivo, né? Perfeito. Na medida que a sociedade vai avançando e a gente pode chegar a consensos de que determinadas, né, medidas, e as próprias plataformas hoje têm mostrado uma disposição grande, até porque elas sabem, né, o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que debatendo com a sociedade, ouvindo a todos e a todas, a gente vai avançar, vai chegar numa regulação que preserve a liberdade de expressão, que preserve a democracia, mas também preserve a vida das pessoas, proteja as pessoas dos crimes, proteja as pessoas dos golpes, porque, na realidade, esse é o papel que o poder público deve ter, né? Quer dizer, proteger a população que muitas vezes é vulnerável e acaba sendo capturada e, sem saber, né, é vítima de uma ação criminosa. Essa é a nossa preocupação e queremos fazer a nossa parte, né, e estarmos juntos aí com a sociedade, fazendo essa reflexão e fazendo esse debate. Aqui, Fatos em Primeiro Lugar sempre, estaremos sempre participando do debate. Agradeço demais, ministro, sua vinda aqui ao 360 CNN hoje. Muito obrigado, ótima tarde, bom carnaval para o senhor. Parabéns pela entrevista, viu? Acho que foi um momento muito importante na semana do carnaval e teve toda essa repercussão política aí pautando o noticiário político do nosso país. Obrigada, ministro, obrigada. Foi muito bom mesmo e a gente também está feliz com o resultado.